muito bom a gente ter motivos de gratidão ao Senhor e bênçãos para contar. Nós vamos chamar aqui as pessoas que têm no seu coração, um coração grato, e eu me incluo. Então, se você tem no seu coração algum motivo de gratidão ao Senhor, eu quero te convidar para estar aqui à minha direita, no altar do Senhor, engrandecendo ao Senhor mais uma vez e sendo grato a Ele. E se no seu coração existe algum sentimento que você gostaria de colocar diante do Senhor, algum pedido, algo que você gostaria que realmente a igreja estivesse intercedendo por você, então você vem aqui à minha esquerda também ao altar do Senhor para entregar aqui diante da presença do Senhor aquilo que tem no seu coração te angustiado. Nós vamos cantar o hino 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. E se você veio preparado para a entrega do seu alvo, para a entrega do seu dízimo, da sua oferta, esse é o momento de entrega de bens e vidas, na verdade, vidas e bens. Então é um momento que você deve também consagrar ao Senhor aquilo que Deus tem feito por você. Sabe, queridos, é a nossa responsabilidade sustentar a obra do Senhor. Mais do que responsabilidade, é um privilégio. E aqueles que não têm esse privilégio, não se sentem privilegiados, precisam aprender a ser gratos. Porque quando a gente sustenta a obra do Senhor, isso significa que a gente é grato. Grato por tudo que Deus tem feito, e a gente entende diante do Senhor a nossa responsabilidade, que esse ministério cresça cada dia mais. Então venha, entregue sua oferta, estará sendo colocado aqui também ali o QR Code, que você possa também contribuir, mas lembrando, é uma responsabilidade e privilégio dos membros da igreja. Firme nas promessas. As promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu lhe trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. De Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado ao Senhor, firme nas promessas. Quando a gente está firme, a gente não desiste. Quando a gente está firme, a gente continua, a gente persiste. Continuem firmes nas promessas do Senhor. O Senhor não prometeu que vai fazer a sua vontade, mas é importante que Ele faça a vontade dEle na sua vida.
Sabe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus quer o melhor para cada um de nós. É muito bom a gente estar no altar do Senhor, reconhecendo que Ele é o dono da nossa vida. Sinta-se no colo do Senhor. Bom demais a gente ser bebê no colo. É bom, gostoso, é gostoso, né? A gente pega o bebê, a gente sente. Agora que eu tenho neto e vou ter mais 2. E adorei aquela, vocês viram aquela imagem? Que eu quero aquele filme. Aquele filme, os dois, Benjamin e Bento. Olha que delícia. E isso porque eu só vou ter 2 braços, mas eu vou querer um monte. Eu vou dar um jeito, não se preocupem, tá? Bem 10. 2 Bs eu tenho. Aí eu quero mais 8 Bs, pelo menos. Queridos, é bom demais a gente se sentir no colo do Senhor. É bom demais que você se sinta assim. Deus ama você e Deus quer te fazer feliz. Mas mais do que feliz, Deus quer te fazer santo. E mais do que santo, você é filho. E a promessa dele não é só para cá. A promessa dele é eterna. Que Deus te abençoe. Ele sabe o que precisa o seu coração. E você está no altar do Senhor, então Ele cuida de você. Mais uma vez a gente sempre pede, por favor, adote uma pessoa em oração. E é sua responsabilidade interceder. E a gente vai estar em oração, cuidando de cada um. No mesmo formato, cada um de vocês, cada um de nós, né? Com coração grato. Agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem nos dado. Bom demais ver esse grupo tão bonito, tão grande. É bom demais a gente entender que a gente tem que permanecer firme. Mas a nossa firmeza no Senhor não se deve à circunstância. Ela não é dependente de coisas boas que nos acontecem. A nossa firmeza no Senhor depende tão somente do fato de sermos gratos a Deus. Mesmo que coisas difíceis aconteçam, ainda assim, ser grato ao Senhor. Não é sobre o que Ele nos dá, é sobre o que Ele é. E Ele é Senhor das nossas vidas. É assim que você entende? É por isso que você é firme nas promessas. Ser firme na promessa do Senhor não depende do que Ele faz por você, mas depende do que Ele já fez. Já se entregou na cruz, já morreu no seu lugar e te deu o céu eternamente. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento aqui. Pedir ao pastor Douglas para orar, agradecendo então por tudo que o Senhor tem nos dado. Amém, oremos. Senhor, muito obrigado, Pai. Mais uma vez estamos aqui, reunidos como igreja. Mais uma vez, Senhor, nós viemos à Tua casa para Te adorar, para entregar a Ti tudo o que temos, tudo o que somos. E aqui, Senhor, nesse momento, diante do Teu altar, queremos depositar a nossa vida. Queremos depositar, Senhor Jesus, os nossos bens. Queremos, Senhor Jesus, entregar a Ti o nosso tempo, os nossos pensamentos. Senhor, que tudo que há em nós, ó Pai, seja para louvor do Teu nome. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa igreja, por estar aqui de portas abertas. Muito obrigado por cada irmão que com fidelidade, Senhor, tem entregado dízimos, ofertas. E assim, ó Deus, mantido essa obra, ó Pai, em funcionamento. Senhor, muito obrigado. Abençoa a vida dos Teus filhos, não por merecimento, mas pela Tua bondade. Derrama sobre a vida deles, ó Pai, cada dia mais e mais a prosperidade que vem do Senhor. E que eles possam, Senhor, continuar testemunhando de Ti. Assim como esses irmãos que saíram dos seus lugares, vieram aqui em cima no altar e estão declarando: o Senhor é bom, a Sua fidelidade dura para sempre. Aqui tem muitos motivos de gratidão, são diversas pessoas e cada uma delas tem uma história linda de uma bênção que foi derramada sobre a sua vida. Pai, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por cada milagre, muito obrigado, Senhor, por cada resposta de oração. Continua abençoando a vida dos Teus filhos. E quanto àqueles, ó Deus, que estão aqui na frente, entregando, ó Deus, agora um pedido ao Senhor. Meu Pai, nós nos unimos aos nossos irmãos em oração. E Te pedimos, Pai, libera o milagre sobre a vida deles. Faz, ó Deus, aquilo que eles precisam. E que em nome de Jesus, ó Pai, a vida deles também se torne um grande testemunho do Teu amor e do Teu poder. Fica conosco, Pai, fica com essa igreja, fica com essa liderança. Senhor, abençoa a vida do nosso pastor, a sua família, abençoa cada um que foi homenageado aqui hoje. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez pela vida da irmã Carla, que é, Senhor Jesus, sem dúvida um grande exemplo para todos nós. Te agradecemos pelos seminaristas dessa igreja, que foram chamados pelo Senhor, que estão se preparando e logo, logo, Senhor, estarão frutificando mais ainda no Teu reino. Senhor, fica com cada um, Senhor, que está aqui. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar orando pela família da irmã Gabi, pela perda da sua mãezinha, e hoje foi o sepultamento, mas a gente precisa continuar orando, sustentando Gabi, Porto e toda a família no altar do Senhor. Então que Deus possa continuar abençoando. Eu queria que vocês orassem também, que a gente orasse pela irmã Glorinha. A irmã Glorinha passou um pouquinho mal e agora, graças a Deus, já está melhor. A filha dela veio buscá-la, ela já foi para casa, mas a gente deve continuar sustentando a nossa irmã em oração. E agora chamar o pastor mais lindo, desculpa, pastor Douglas, mas é lindo aqui, é meu marido, bênção na minha vida. Vamos orar. Ele tem a responsabilidade de ser instrumento do Senhor para a mensagem que Deus já preparou no coração do Senhor, para o coração dele, para cada um de nós. Mas sabe, queridos, nada vai adiantar se o seu coração não estiver aberto. Se o seu coração não for terra fértil, não adianta. A semente é boa, mas só frutifica se o solo se permitir. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Pai querido, eu te louvo, Senhor. O Senhor está aqui, mais uma vez eu te agradeço. Coração muito grato, Pai, eu te louvo pelas homenagens, Senhor Deus, pelas palavras de carinho. O Senhor sabe que eu não tenho nenhum merecimento e é pela Tua misericórdia que o Senhor nos permite estar aqui. Mas como o Senhor tem me abençoado, e como o Senhor tem me abençoado com um homem, Senhor Deus, que é bênção demais na minha vida e na minha família. Obrigada, Senhor Deus, pelo Teu servo. E agora eu te imploro no nome de Jesus, que Tu possas usar o Teu servo poderosamente. Meu Deus, que ele não fale nada do coração dele, que não sejam palavras de persuasão humana e nem de sabedoria humana, e nem palavras, Senhor Deus, que brotem do seu coração, mas que tudo venha do Teu altar. Que a Tua palavra, Senhor Deus, fale a cada um de nós e nos incomode para vivermos uma vida segundo a Tua vontade. Pai, incendeia o Teu povo aqui, incendeia essa igreja, nos faça queimar. Usa o Teu servo e faça a Tua vontade nessa noite, que o Teu milagre se realize para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Sempre é bom estar na casa do Senhor, não é? É bom demais estar na casa do Senhor e sentir a presença de Deus, falando, tocando, encorajando, fortalecendo a nossa vida. Como é bom viver em comunhão. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos reunir, de congregar como igreja, não é? E assim viver comunhão. Mas a nossa igreja tem vivido um tempo de migrar para os pequenos grupos, a fim de que os irmãos, ao longo da semana, tenham momentos de encontro, onde ali em casas, como a igreja primitiva viveu, possamos compartilhar as nossas alegrias, os nossos motivos de oração, um estudo da palavra, um tempo de comunhão ali. Então, eu quero de novo reforçar, que sempre o Jornal da PIB fala sobre isso, mas reforçar a importância de você procurar um pequeno grupo. E então ali começar a viver essa realidade de um pequeno grupo. E nós, em breve, o material da Escola de Líderes está em produção agora. Nos próximos dias esse material chegará e nós teremos então ainda esse ano o encontro da Escola de Líderes. Para quem é a Escola de Líderes? A Escola de Líderes é para todo membro da igreja que está interessado em conhecer mais do pequeno grupo. Especialmente aqueles que servirão ao Senhor como líderes ou como hospedeiros de um pequeno grupo em sua casa. E assim você tem a oportunidade de conhecer melhor o que é o pequeno grupo e como é essa jornada de comunhão. Então, fique atento aí que a gente vai já divulgar os dias, os encontros para os pequenos grupos. Antes de entrar na mensagem, eu quero pedir também que você esteja orando. Amanhã eu viajarei para os Estados Unidos, estarei ali essa semana. Haverá um encontro de 600 líderes evangélicos do mundo inteiro, 40 são pastores brasileiros, e eu estou nesse grupo desses 40 pastores, que estaremos ali ao longo dessa semana,
falando e compartilhando sobre estratégias para a evangelização do mundo nos próximos 30 anos. Então é um privilégio nossa igreja ser representada pelo seu pastor ali, podendo sentar à mesa com líderes do mundo inteiro para a gente compartilhar, então, o que Deus tem colocado no nosso coração como pastores, como líderes, para o avanço missionário até os confins da terra, né? Então, ore por isso. Ali nós recebemos um alerta sobre a nossa segurança, nesse momento e aí que vivem os líderes cristãos no mundo. Então esteja em oração por isso e que seja um tempo de crescimento e um tempo de sonhos e de planejamento para o avanço missionário no Brasil e no mundo inteiro. Hoje eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Eu estou usando uma camisa aqui de um dos meses da juventude, de alguns anos atrás, né? Cujo tema foi exatamente o tema da mensagem de hoje, né? Cartas vivas de Cristo. Então, porque esse é um desafio para mim e para você. Irmãos, a gente vive em um mundo de valores invertidos. A família já não é mais como a Bíblia descreve. A honra, a integridade, a fidelidade já não é mais como a Bíblia descreve. A sociedade vive uma pressão muito grande sobre aqueles que querem viver fiéis ao Senhor. E as tentações, as armadilhas do inimigo preparadas para a nossa queda. E é nesse contexto que eu e você devemos ser testemunhas fiéis do Evangelho da graça de Deus. Testemunhas fiéis com a nossa forma de viver, de que realmente nós somos novas criaturas em Cristo. E assim, sermos então a Bíblia que as pessoas que convivem conosco leem. Certa vez o pastor Billy Graham disse isso: nós somos a Bíblia que as pessoas leem nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios, a segunda carta. Essa era uma igreja muito amada pelo pastor Paulo, o apóstolo Paulo, né? Ele plantou essa igreja ali aproximadamente no ano de 51 depois de Cristo, ou seja, alguns anos depois da crucificação do Senhor. E ele ficou um tempo ali naquela cidade, plantando essa igreja, e Corinto era uma igreja desafiadora. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que enfrentava desafios e ao mesmo tempo desafiadora. Enfrentava desafios porque a cidade de Corinto era uma das cidades mais importantes daquele tempo. Era uma metrópole, era uma central comercial. Estava ali numa rota de muita riqueza. E ali havia uma diversidade cultural muito grande. Havia ali uma mistura de várias religiões. Havia ali gente de todas as partes do mundo daquele tempo. E era uma cidade que vivia sob muita promiscuidade, muita mentira, muita corrupção, muita infidelidade. Chegou um tempo em que a galera usava a palavra corintianizar para dizer que pessoas que estavam vivendo de uma maneira livre, liberal demais, desobediente demais à vontade de Deus. E é no contexto de uma cidade assim que cresce a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo planta essa igreja ali, essa igreja começa a crescer, começa a ter alguns BOs ali, porque vamos combinar, onde tem gente sempre tem BO, não é? Onde tem gente sempre tem alguns problemas, não é? E então aquela igreja ali começa a viver esses problemas. Paulo escreve a primeira carta, dá ali uma enquadrada na igreja, dá uma orientada teológica, doutrinária na igreja, mas aí surgem falsos líderes. E surgem falsos líderes que chegam a essa cidade, chegam a essa igreja e querem então ali destruir a imagem do apóstolo Paulo. E ele começa então nessa segunda carta a mostrar o seu ministério apostólico. E em dado momento, esses líderes, esses falsos líderes que chegaram ali, eles trouxeram cartas de recomendação de algumas pessoas. E aí então o apóstolo Paulo disse: eu não preciso de cartas, porque vocês são as cartas que a cidade está vendo. Então, o apóstolo Paulo, então, nos versículos 2 e 3 do capítulo 3 de 2 Coríntios, diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Esse é um grande desafio para mim e para você. O desafio de sermos cartas que abençoam, cartas vivas diante das pessoas. Uma igreja que vive o Evangelho, ela é uma igreja que testemunha esse Evangelho por onde ela vai. Nós não somos crentes só quando estamos aqui dentro dessas quatro paredes. A nossa grande missão de sermos servos fiéis ao Senhor não se limita a esse lugar aqui, mas lá no seu trabalho, lá onde você estuda, na sua vizinhança, no trânsito, não importa onde você esteja, onde eu estiver, as pessoas devem olhar para mim e para você e perceberem que Cristo faz diferença na nossa vida, que Cristo faz toda a diferença na nossa vida. E faz toda a diferença na nossa vida, não somente na maneira como a gente vive e se comporta, mas na maneira como a gente toma as nossas decisões, faz as nossas escolhas e trilha então a nossa jornada. Porque às vezes a gente ora pedindo para Deus nos dar algumas coisas. E aí Deus vira e diz assim: sabe de nada, inocente. Eu vou fazer muito mais do que o que você está imaginando. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas Paulo não para aí, ele diz: conforme o seu poder que opera em nós. Então, eu e você precisamos permitir que Deus opere em nossas vidas. Nós devemos permitir que Deus nos transforme. Permitir que Deus fale ao nosso coração. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva e eficaz. Mas não adianta você ter a Bíblia durante a semana inteira fechada na estante na sua casa. É preciso ler a Bíblia. E é preciso, após ler a Bíblia, praticá-la. Ela não é uma teoria. Nós cremos como batistas que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, nós vivemos o dia a dia os princípios da palavra de Deus. Ah, pastor, mas isso é difícil. É claro que é. É por isso que nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus nos instruindo, nos inspirando, nos direcionando para praticar todos os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, eu e você devemos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, para sermos então aqueles cujas vidas são escritas pelas mãos de Deus. Porque só tem duas maneiras de eu e você vivermos a nossa vida: do nosso jeito, com as nossas próprias vontades, com as nossas próprias prioridades, ou do jeito de Deus. Mas o único jeito que é perfeito é o jeito de Deus, não é o meu jeito. Quando eu estou ansioso demais e resolvo dar uma ajuda para Deus resolver o meu problema, eu crio um problema maior ainda. Eu preciso depender do Senhor. Às vezes a nossa ansiedade por ter uma resposta de Deus nos leva a tomar uma decisão que a gente vai se arrepender depois. Ao passo que quando, ao contrário, a gente espera Deus agir, a gente percebe que Ele faz e nos surpreende. E faz algo novo, algo diferente, algo que é muito melhor do que aquilo que eu e você poderíamos ter projetado para a nossa vida. Irmãos, Deus ele não escreve a sua obra num pedaço de papel. Ele escreve a sua obra na minha vida e na sua vida, em nossos corações, nos marcando. Porque eu e você somos a mensagem viva de Deus ao mundo, ou pelo menos deveríamos ser. Deveríamos ser essas pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E assim sermos cartas vivas, cartas de Jesus, como o apóstolo Paulo diz aqui. Que tipo de carta você tem sido? Quando as pessoas olham para a minha vida e para a sua vida, o que elas estão lendo? É uma carta de amor? É uma carta de honra? É uma carta de integridade? É uma carta de fidelidade, de verdade? É uma carta de vida e vida abundante? É uma carta de perdão? Ou é uma carta de rancor, uma carta de mágoas, uma carta de mau testemunhos, de tristezas, de feridas, de morte? Não tem outro meio termo. Ou é vida ou é morte. E eu e você começamos a ser cartas dentro da nossa casa.
Ali no seu lar, no meu lar, na intimidade da nossa casa, somos verdadeiramente cartas. Cartas que abençoam ou cartas que amaldiçoam. Cartas que fazem o bem ou que fazem o mal. Cartas que selam em amor ou se distanciam em mágoas. O primeiro lugar onde eu e você somos lidos é na nossa casa. As pessoas que têm mais intimidade comigo e com você sabem realmente quem nós somos. Carta, então, que as pessoas ao nosso redor, em todo momento, leem. Ser uma carta viva de Cristo Jesus significa carregar uma mensagem diferente, uma mensagem que muitas vezes no tempo de hoje vai na contramão dessa sociedade. Mas eu e você seremos carta de vida ou carta de morte, dependendo das nossas escolhas, dependendo do que nós decidimos diante do próprio Deus. Lendo esse texto que o apóstolo Paulo escreve, em primeiro lugar, uma carta viva, ela é escrita pelo Espírito de Deus. Paulo diz assim: eu vejo que vocês são uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Está ali no versículo 3. Uma carta, uma mensagem aberta. A palavra aqui usada pelo apóstolo Paulo, epistolê, de onde vem epístolas. E às vezes você vê, o que é uma epístola? É uma carta. Mas é uma carta para todo mundo ler. Às vezes a gente, no meu tempo, não tem muito tempo isso, mas no meu tempo de adolescência, a gente escrevia uma carta no papel, colocava naquele envelope que era ao redor dele verde, amarelo e branco, não é? Ia no correio, botava um selo, colava ali, botava um selinho e despachava. Minha avó morava lá no interior do Mato Grosso, então levavam 15 dias para a carta chegar lá. Aí alguém lia a carta para a avó, escrevia uma carta de volta, e lá por 45 dias, depois do dia que eu postei a carta, chegava a resposta. Hoje em dia você envia uma mensagem no WhatsApp e fica esperando dar 2 pauzinhos. E depois os 2 pauzinhos ficarem azuis. E quando o infeliz inibe lá o negócio para não mudar de cor, você fica assim, Como é que agora eu vou saber se ele leu a mensagem ou não? Porque tem uns que fazem isso, Tem uns que fazem esse negócio. Você fica azul, e não fica. Mas aí normalmente, afora os grupos, normalmente é uma mensagem que você manda no privado para alguém. Mas epístola, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é uma carta aberta, que todo mundo pode ler. E assim é a minha vida e a sua vida. A nossa vida é uma carta aberta, as pessoas observam. Pais que estão aqui, seus filhos te observam todos os dias. E quando você fala uma coisa e age de outra, isso causa uma confusão no coração do seu filho. Porque ele não sabe se é para seguir o que você fala ou o que você faz. E isso faz com que ele fique desorientado ali. Mas a possibilidade dele fazer o que você faz é muito maior do que ele fazer o que você fala. É por isso que é importante haver coerência entre o que eu falo e o que eu vivo. Tendo a consciência de que as pessoas olham e observam a minha vida todos os dias. E uma outra consciência que eu e você precisamos ter é: todas as escolhas que nós fazemos não impactam somente a nós, mas impactam as pessoas ao nosso redor. Impactam especialmente as nossas famílias. Impactam as pessoas mais próximas a nós. E é importante ter diante de Deus essa responsabilidade de fazer escolhas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu faço escolhas dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, eu demonstro a minha fé, eu demonstro a minha fidelidade, eu demonstro a minha dependência do Senhor. E com isso eu sou uma carta de fé, uma carta de fidelidade ao Senhor. Mas Paulo, ele diz assim: vocês são uma carta aberta, uma epístola aberta para todos, mas uma epístola escrita não com tinta, mas escrita com o Espírito de Deus. E Paulo usa a palavra engrafou, que significa gravar profundamente, marcar. O mesmo termo usado para marcar o gado, para marcar o escravo. Era uma marca que ficava na pele, no couro, e ninguém podia apagar.
Assim é a carta escrita pelo Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Não é uma carta, não é uma marca superficial, mas é uma marca profunda. É uma marca, então, que define a nossa identidade, define quem nós somos, porque o Espírito Santo, ele não escreve sobre nós, ele escreve em nós. Ele escreve uma carta em nossos corações. O Espírito Santo não fica falando sobre a nossa vida, ele escreve a nossa vida. Quando eu e você nos rendemos diante do Senhor e dizendo, eu preciso de ti. Porque Deus, querido, ele não faz rascunhos. Deus, ele é perfeito para completar a obra que ele começa na minha vida e na sua vida. Mas para isso é preciso rendição diante do Senhor. Deus, ele marca de maneira profunda. Deus, ele está pronto para imprimir o seu caráter de amor, de generosidade, de perdão, de amizade, de fidelidade, de integridade na vida de cada ser humano. Mas para isso é preciso uma entrega. É preciso uma dependência do Senhor Jesus. Porque quando eu permito que Deus escreva a história da minha vida, ele produz luz em meio às trevas. Ele produz liberdade em meio à escravidão. Ele dá vitória em meio às lutas. Ele dá paz que excede todo o entendimento em meio a angústias. Quando Deus escreve a nossa história, ele nos direciona no caminho certo, porque ele é o único caminho. Quando Deus ele escreve a carta da nossa história, ele nos capacita a perdoar as pessoas que nos frustraram, a liberar perdão e tirar de nossas costas uma carga, um peso muito grande da mágoa. Quando Deus ele escreve a carta da nossa vida, ele nos enche de amor, esse amor perfeito. Ele quando escreve a história da nossa vida, ele nos dá sabedoria para fazer as escolhas certas no momento certo e saber esperar. Ele nos dá esperança, ele nos dá perseverança, ele renova as nossas forças a cada momento e ele nos prepara para resistir às tentações. Cristo, ele é o autor da vida, o autor e o consumador da vida, como diz o autor de Hebreus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Mas para isso é preciso entregar a minha vida a ele. É preciso permitir que ele então seja o autor da minha vida, da sua vida. Quem é que está escrevendo a carta da sua vida? É você mesmo. São as influências que você recebe de tanta informação que vem das redes sociais. Você está aí se emprenhando pelo ouvido e falando coisas que você ouve sem saber se são verdade ou não. Está sendo aí deixando que uma influência exerça sobre o seu coração aquilo que você fala e pensa, e muitas vezes que não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. O cuidado que eu e você temos que tomar, para que Deus então, ele escreva a carta da nossa vida, rendendo a nossa vida completamente diante dele. Paulo aqui ele faz um contraste. Vocês não são uma carta escrita com tinta, porque a tinta é só pelo lado de fora. É só o externo. É só o que as pessoas veem. E nós vivemos um tempo hoje assim. A vida do Instagram, ela é sempre perfeita. Ninguém posta derrota no Instagram. Ninguém posta luta no Instagram. É só like, é só sorriso, é só coisa boa. Mas Deus está dizendo que nossa vida ela é escrita pelo Espírito, algo interno, algo permanente, algo profundo, uma marca que ninguém pode apagar. Essa presença de Deus escrevendo na minha vida e na sua vida, uma nova história, uma nova maneira de viver, uma maneira marcada pela esperança diante de Deus. A carta viva de Cristo, ela é escrita pelo Espírito de Deus. E tem o Espírito de Deus, aquele que se rende a Jesus, que reconhece a Jesus como Senhor, que reconhece a Jesus como Salvador, que reconhece a Jesus como o bom pastor, que nos consola nos momentos de dificuldade, que renova as nossas forças em cada momento. Quem é que está escrevendo a carta da sua vida? Parando e olhando para os capítulos da sua vida, quais deles foram escritos pelo próprio Deus e quais deles foram escritos por você e suas escolhas. E separando essas aí,
pensa bem, cada vez que você mesmo escreveu por sua própria sabedoria os capítulos da sua história, quantas vezes isso deu bom e quantas vezes isso deu ruim? É provável que na maioria das vezes deu ruim. Mas quando a gente entrega para Deus, Ele então escreve uma história nova, diferente, perfeita, boa e agradável. Em segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que a cada carta é o fruto de uma transformação operada pelo Senhor. Paulo, no versículo 3, ele diz assim: escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, corações transformados. Deus, ele transforma. Paulo, um pouco mais adiante, nessa mesma carta, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é verdade na sua vida? A maneira como você se relaciona em casa tem sido transformada pelo Espírito de Deus? As decisões que você toma, os lugares que você frequenta, as companhias com quem você tem andado, a influência que você exerce ou que deixa exercerem sobre você, é novidade de vida ou não? As coisas velhas ficaram para trás ou ainda estão aí? É hora de tirar tudo aquilo que é velho e permitir que o Senhor faça tudo novo. Porque às vezes a gente vive como um cristão ateu, a gente acredita que Deus tem o poder, mas não acredita tanto. A gente pede, mas não pede direito. Ou a gente pede e não acredita que o Senhor vai fazer, e o Senhor diz assim: eu estou aqui, para fazer muito mais do que você está pensando. Paulo, ele faz um contraste aqui entre as tábuas da lei que Moisés ali recebeu do Senhor em Êxodo, capítulo 31, com uma tábua escrita no coração, gravado no coração humano, porque o Espírito Santo entra para habitar na nossa vida e fazer com que tudo seja novo. O nosso namoro, nosso casamento, a maneira como a gente educa os filhos, a maneira como a gente honra os pais, a maneira como a gente se relaciona com os amigos no trabalho, na escola, na universidade, em todo momento da nossa vida, um coração transformado diante do Senhor, porque Deus está gravando em corações humanos o seu caráter, o seu amor, a sua graça, o seu poder, é ali que nos transforma em pessoas consagradas, separadas para Ele, que a gente chama de santos. A santidade é exatamente quando eu me consagro a Deus e me separo dos princípios do mundo para viver os princípios de Deus. Viver esse processo de santificação que acontece de dentro para fora. As pedras são gravadas só por fora. E certa vez Jesus, conversando com os fariseus, disse assim: vocês são como sepulcros caiados. Por fora está lindo, mas por dentro a chapa está quente. Tem muita coisa para purificar, tem muita coisa para transformar, tem muita coisa para ser ali colocada e gravada de novo pelo Espírito no seu coração, ali para que haja uma transformação, para que haja de verdade um alinhamento da minha vida com a palavra de Deus, um alinhamento da minha vida com a vontade de Deus. Porque o Espírito do Deus vivo grava no coração aquilo que a carne, que os meus desejos jamais vão conseguir gravar. E quem aqui já viveu no mundo como eu, sabe muito bem a diferença que Jesus faz. Sabe realmente a transformação que é operada quando alguém olha para o Senhor Jesus e reconhece a sua majestade. Hoje é dia, querido, de você fazer o pedido do salmista. Assim como eu, enquanto estava estudando essa mensagem, pedi ao Senhor, quando no Salmo 51:10, o salmista pede assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51:10 pede isso. É um clamor do salmista, e esse deve ser o meu clamor e o seu clamor, porque todos os dias eu e você somos pressionados para viver de uma maneira diferente da vontade de Deus. E quando as pessoas olham para a nossa vida, elas leem outra carta. E não é a carta do Senhor. Deus, ele não quer fariseus carregando mandamentos e leis e checando a vida do outro.
Deus quer crentes fiéis. Tem gente mais preocupada com a vida do outro do que com a sua própria vida. E Jesus, ele mesmo disse, tu está falando do cisco no olho do teu irmão, olha a trave que tem aí no seu. Tira essa trave primeiro. Se alinha primeiro, porque a tua carta está meio complicada de ser lida. A mensagem que ela está passando está diferente. Porque Deus, ele espera corações rendidos, corações entregues diante dele, para que então uma nova história seja construída. Para ser essa carta viva, essa carta escrita pelo Espírito de Deus, essa carta que é fruto de uma transformação, eu preciso me render ao Senhor. Eu preciso me entregar ao Senhor. Eu preciso pedir, Senhor, me ajuda a ser diferente. Me ajuda a ser melhor marido, me ajuda a ser melhor pai, melhor esposa, melhor mãe, melhor filho, melhor irmão. Me ajuda a ser melhor ali no meu trabalho, melhor patrão, melhor empregado. Me ajuda a ser alguém que edifica a vida dos outros com a minha vida, com a minha fé, com a minha fidelidade, com a minha perseverança diante do Senhor. Porque, olhando para esse texto, uma carta viva é uma testemunha viva do poder e da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele era uma carta viva. A gente conhece a história, ele era um fariseu, um mestre da lei, um homem importante naquele tempo. E ele se achava tão importante, tão soberbo, que ele então perseguia as pessoas que pensavam diferente dele. Paulo viveu no prazer de perseguir nossos irmãos cristãos. Mas um dia, ele teve um encontro com Jesus. Um encontro inesperado. Ele estava numa estrada para Damasco. Ele estava indo perseguir outros cristãos ali, mas ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele dia, a sua vida não foi mais escrita pelo conhecimento intelectual que ele tinha, pelas regras e mandamentos que ele conhecia muito bem, não por toda a sua eloquência, mas a partir daquele dia, a sua história de vida começou a ser escrita pela mão do próprio Deus, e ele tornou-se um pregador do Evangelho, um plantador de igrejas, alguém que influenciou vidas e levou essas vidas e atraiu essas vidas para Jesus com o seu testemunho, com a sua vida transformada. E é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. É isso que Deus quer fazer com a vida de cada pessoa. E isso começa quando eu dou um testemunho. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 2, vocês são a nossa carta, conhecida e lida por todos. Um testemunho. Um testemunho. A gente, quando sai às ruas para evangelizar, algumas pessoas dizem assim, eu não sei evangelizar. Como é que a gente evangeliza? Conta a sua história de vida. Conta ali o que Jesus fez para você. Quando a gente está aqui no CDR, quantos testemunhos aquela galera ouve de gente que já viveu, que já fez as escolhas pelo seu próprio coração, deu muito ruim. E aí viveu ali a misericórdia de Deus, a restauração do Senhor, e pode dar um testemunho dizendo, eu sou uma carta viva, que vocês podem ler, uma carta de amor, da misericórdia de Deus, que faz tudo novo, que liberta, que dá uma vida nova, que restitui, que enche o coração de alegria, um testemunho aberto a todos. Assim deve ser a sua vida, deve ser o seu casamento. Seus amigos devem olhar para o seu casamento e dizer assim, eu gostaria de ter um casamento assim. E aí você pode dizer, o meu casamento é assim porque Jesus reina no meu casamento. O meu lar é assim porque Jesus reina no meu lar. Eu sou assim, perseverante na minha vida, porque Jesus reina no meu coração. E eu tenho uma esperança viva, que não vai morrer nunca, porque o meu Deus é eterno. Eu creio nele, e no tempo certo, o Senhor, ele vai conectando vidas, para que o propósito dele seja cumprido na minha vida e na sua vida. Qual é o testemunho que as pessoas, quando olham para você, reconhecem? Transformação, alegria, tristeza, mágoa ou perdão, firmeza ou insegurança, paz ou conflitos, alegria
ou tristeza, constância ou altos e baixos? Qual é o testemunho? O que a gente transmite com a nossa vida diante do Senhor em todo momento? Paulo está dizendo, nossa vida deve ser um testemunho. A nossa jornada deve ser um testemunho que edifica. Mas isso só é possível quando eu digo para Jesus, reina na minha vida, reina no meu lar, me ajuda, Senhor. Eu estou falhando como homem, eu estou falhando como mulher, ou está tudo muito bem na minha casa, mas poderia ser melhor se eu fosse mais íntimo do Senhor, se eu fosse mais dependente do Senhor, se eu buscasse mais a sua direção para a minha vida, se eu pegasse a caneta dessa carta e entregasse na sua mão e dissesse, escreva a sua história, a minha história, Senhor, segundo a tua vontade, seria muito melhor. Seria ou não seria? Para isso eu preciso estar ali se colocando diante do Senhor e dizendo, Senhor, escreve uma nova história na minha vida. Escreve uma nova história na minha casa. Porque Deus, Ele está pronto, Ele continua escrevendo cartas hoje. Eu sou um exemplo disso. E muitos aqui. Não é isso? Cada um de nós. Cada um aqui, se tivessem 5 minutos para dizer, eu sou uma prova viva da generosidade de Deus que me deixou começar de novo. Uma nova carta. Um novo capítulo. Uma nova forma de viver. Uma nova trajetória. Então, querido, não dá mais para dizer assim, o diabo é astuto e ele me derruba sempre. Ele só te derruba porque você está fraco. Ele só te derruba porque você não está conectado. O diabo só te derruba porque a caneta que escreve a carta da sua vida está na sua mão e não na mão de Deus. E na sua mão o diabo vai te derrubar. Mas quando a sua vida está nas mãos de Deus, ele não te derruba. Porque a Bíblia diz que quando eu me submeto a Deus e resisto ao diabo, ele foge de mim. Porque ele sabe que não consegue me vencer, não pela minha força, mas porque a caneta da história da minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano, daquele que então pega e escreve uma história perfeita. Deus, Ele ainda escreve histórias hoje, Ele ainda escreve cartas hoje. Ele escreve cartas nos lares, Ele escreve cartas nos casamentos, Ele escreve cartas na vida dos jovens, Ele escreve cartas na vida dos pastores, Ele escreve cartas na vida dos líderes, Ele escreve cartas na vida daquele que está perdido lá na rua, que Ele traz e restaura. Ele está pronto para escrever cartas, Ele está pronto para escrever uma nova carta na sua vida. Ele só espera uma coisa, que você diga, toma aqui, Senhor, a minha vida, e escreve uma nova história. O Espírito Santo continua sendo o mesmo. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus perfeito, o Deus de amor. Nós é que mudamos. Nós é que muitas vezes nos esquecemos de depender de Deus. Quando a chapa está quente, as lutas estão intensas, a gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente vem em todos os cultos, o portão da igreja abriu, a gente está aqui dentro para ver se tem alguma coisa acontecendo, mas quando os problemas são resolvidos, a gente esquece que quem resolveu é o próprio Deus. E para que outros problemas não venham, eu preciso continuar conectado com Ele. Para que outros problemas não cresçam, eu preciso entregar a caneta nas mãos dEle e dizer, escreva a carta da minha vida. Quero ser uma carta viva. E uma carta viva é aquela escrita pelo Deus vivo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, uma carta é escrita pelo Espírito do Deus vivo. O Espírito do Deus eterno. Não é de um Deus morto. Não é de um Deus desconhecido. É do Criador. O Criador dos céus e da terra. O Jeová Jirê, o Deus provedor. Aquele que cura, aquele que fortalece. Querido, nessa noite eu quero convidar você a entregar a caneta da sua vida nas mãos de Deus. Porque só Ele pode escrever uma carta viva. Só Ele pode escrever uma carta que marcada com profundidade, com compromisso, com integridade. Ontem a gente
A gente celebrou 2 casamentos. Celebrei 2 casamentos ontem. Um de manhã em Maricá e um à noite em Vilar Novo. Né? Logo ali. Né? A gente foi para lá cedo, para Maricá. A Amanda casou ontem. E foi uma bênção ver ali aqueles casais criando uma aliança diante do Senhor. Cheio de sonhos de amor. Cheio de projetos e de planos. E a oração é que Deus continue escrevendo a carta daqueles relacionamentos que ontem começaram, daqueles lares que ontem foram ali constituídos diante do Senhor. Mas aí você está aqui me ouvindo nessa noite e pensa assim, para mim não tem mais jeito. Meu casamento foi lá atrás e está tudo tão desgastado, está tudo tão sem esperança, está tudo dando do mesmo jeito, a rotina é tão grande. Eu quero dizer para você que Deus, Ele está aqui nessa noite para escrever um novo capítulo da vida do seu casamento. Se você se render e disser, Senhor, toma o nosso casamento nas tuas mãos. Toma o nosso namoro nas tuas mãos. Toma o nosso relacionamento nas tuas mãos. Toma a maneira como nós criamos nossos filhos nas tuas mãos. Toma a maneira como nós honramos nossos pais nas tuas mãos. Toma a história da minha vida. Eu não quero mais dar desculpas. Desculpas de que o inimigo é astuto, desculpas que são muitas as tentações, desculpas que são muitas as pressões, isso são todas desculpas, porque quando realmente eu desejo ser uma carta viva, eu me rendo diante do Senhor dizendo, eu só quero a tua presença, eu só quero a tua vontade, eu não preciso de mais nada, eu preciso da tua presença na minha vida, eu preciso da tua presença na minha casa, a tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que é suficiente para me preparar para resistir às tentações, para me preparar para eu não desistir. A palavra desistência não deve estar no nosso vocabulário, mas a palavra dependência deve estar no nosso vocabulário. Eu dependo de Cristo, eu dependo do Senhor, eu me rendo diante dEle, eu vou buscar no Senhor o renovar de forças, eu vou buscar no Senhor a sabedoria para eu ser uma carta viva. Uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivo. Um testemunho que fala muito mais alto do que as palavras que eu possa gritar. Como é que está o seu coração aí? Que tipo de carta você tem sido? Nessa noite eu quero convidar você a deixar Deus apagar trechos da carta que estão aí te acusando, que estão pesando no seu coração. Deus, ele já pagou pelos teus pecados, como pagou pelos meus. E o inimigo, ele fica muitas vezes tentando trazer à nossa mente os erros do passado, para que eu e você continuemos pensando, eu não tenho jeito, a minha carta é uma carta muito feia. Mas Deus nessa noite quer fazer dessa carta cheia de cinzas, cheia de lágrimas, cheia de dor, uma carta de alegria, uma carta de recomeço, uma carta de restauração. Uma mensagem nova que só Deus pode escrever na sua vida. Uma carta de esperança, uma carta de fé, uma carta de perseverança. Não importa o que você esteja vivendo, hoje Deus pode reverter tudo isso e apagar aquilo que precisa ser apagado na sua vida e escrever tudo aquilo que você ainda não viveu, para que a sua vida seja uma vida abundante no Senhor. Feche seus olhos aí. Que tipo de carta tem sido a sua vida? Que tipo de história? Há hoje, no seu coração, algo que precisa mudar, algo que precisa melhorar. Algo que você sabe que muitas vezes você não tem encarado. Você tem dito, não, dá para passar desapercebido. Essa linha, esse trecho, esse parágrafo, dá para passar desapercebido. Mas Deus está dizendo, não, meu filho, hoje eu quero reescrever esse parágrafo da sua vida, do meu jeito. Eu estou pronto para fazer isso. Ele só está esperando você dizer, pega, Senhor, pega a minha vida e escreve de uma maneira diferente. Pega a minha vida, Senhor, e muda aquilo
que eu sinto uma vergonha muito grande. Eu mesmo não consigo me perdoar. Mas hoje eu quero te pedir, Senhor, apaga isso no meu coração. Apaga essa culpa, apaga essa mágoa, apaga essa tristeza, apaga esse rancor. Me libera, Senhor. Me liberta, Senhor. E me ajuda, Senhor. Escreve algo novo na minha vida. Eu me rendo diante de Ti agora, permitindo que o Senhor, a partir de hoje, escreva algo novo na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu namoro, no meu noivado. Eu não quero mais usar desculpas para as quedas. Eu quero segurar nas Tuas mãos para experimentar as vitórias. O inimigo não terá de novo a caneta na sua mão para escrever uma história triste na minha vida. Cartas vivas, escritas pelo Espírito do Deus vivo, são aquelas que se rendem diante do Senhor. Hoje você quer render a sua vida diante do Senhor Jesus? Hoje você quer dizer para Deus assim: toma, Deus, o meu lar nas Tuas mãos. Me ajuda, Senhor. Eu quero declarar nessa noite, Senhor, que eu quero depender somente de Ti. Os meus planos estão a Teus pés. Os meus desejos estão aqui disponíveis para o Senhor transformar. Grava, ó Deus, com profundidade a Tua marca na minha vida. Transforma o meu coração, não algo exterior, mas de dentro para fora. Alguém que nessa noite quer pedir isso para o Senhor? Nós vamos ficar em pé e vamos encerrar esse momento de culto, louvando ao Senhor. E enquanto nós estivermos cantando, se você nessa noite quer render a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, escreve uma nova história na minha vida, escreve uma nova carta, Senhor, que o meu cônjuge, os meus filhos e os meus pais, ao lerem a carta da minha vida, vejam ali bênção, vejam ali verdade, vejam ali amor, vejam ali perdão, vejam ali Jesus. Deus quer nos transformar a cada dia em mais parecidos com Jesus. Basta eu me render diante dele. Você quer fazer isso? Enquanto nós estivermos cantando, vem à frente. Eu quero encerrar esse momento de culto orando por você. Senhor, toma a minha vida, escreve uma nova história. Já tem gente aqui à frente. Talvez você também nessa noite queira pedir isso ao Senhor. Pode sair do seu lugar e vir. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me mais perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Enche-me
querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu vou orar pelos irmãos que já estão aqui à frente, mas se mesmo durante a oração você quiser dizer ao Senhor: eu me rendo, Senhor, diante de Ti, eu preciso do Senhor. Vem ventos, vendavais, mas eu preciso de Ti. Você pode sair do seu lugar e vir enquanto eu estiver orando. Senhor, nós estamos aqui, e a começar em mim, Senhor, nós precisamos, estamos dizendo isso a Ti, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua proteção, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos entregar em Tuas mãos a nossa vida para que o Senhor escreva uma nova carta, uma nova história, uma nova mensagem. Ó Deus, que toda mensagem de morte, de tristeza, de derrota fique para trás e o Senhor restaure, o Senhor renove, o Senhor escreva em nossas vidas uma história de vida abundante, uma história de perdão, uma história de amor, uma história de alegria. Senhor, reverte histórias aqui, Senhor. O Senhor é Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante de Ti. Senhor, nenhuma luta pode superar o Teu poder, porque o Senhor é o Deus onipotente, Pai. E é por isso que entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, declarando a nossa dependência de Ti, para que não sejam as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas prioridades, mas sim, ó Deus, a Tua vontade, boa, agradável e perfeita, prevalecendo em nossas vidas. Ah, Pai, nós reconhecemos que a nossa visão é limitada e pequena, e que se vivermos por nossa própria vontade, ó Deus, faremos escolhas equivocadas, e por isso estamos pedindo: toma a direção de nossas vidas, Pai. Perdoa, ó Deus, pelas escolhas que fizemos, pelas culpas que carregamos, e apaga essas culpas, ó Deus, de nossos corações hoje, para que possamos trilhar a nossa jornada contigo verdadeiramente livres, livres de toda acusação do mal, livres porque o Filho nos libertou, o Teu Filho Jesus. Toma, ó Deus, a vida de cada um aqui em Tuas mãos, Senhor. Renova, Deus, as nossas forças, Pai. Nos ajuda, Senhor. E quando o inimigo se levantar, que o Senhor o derrube, que o Senhor o derrote, e assim o Teu nome será glorificado em nossas vidas, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, nós não queremos ser cartas escritas com uma tinta, mas queremos ser cartas escritas pelo Teu Espírito Santo, Deus vivo. E assim, ó Deus, nossas famílias serão abençoadas através de nossas vidas. Os lugares onde trabalhamos ou estudamos serão abençoados pela nossa presença ali, uma presença marcada pela consagração ao Senhor. Ó Deus, nesta noite nós declaramos que somos pequeninos demais, fracos demais, e não podemos prosseguir sozinhos. Nós dependemos de Ti. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus onipresente, quando saímos deste lugar, por onde formos, que Tu estejas conosco. Consola os nossos corações, renova as nossas forças, usa as nossas vidas para a glória do Teu nome, Pai. Escreva uma nova história, uma nova história, uma nova história que glorifica e exalta ao Teu santo nome, Pai.
Fica conosco, Senhor. Abençoe a cada família aqui representada nessa noite, Pai. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares, Pai. E por onde formos, Deus, ao longo desta semana, que o Senhor nos use como cartas vivas, escritas pelo Teu Espírito Santo. Cuida de nós, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite. Um nome que é sobre todo nome. O nome precioso, o nome generoso, soberano, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada ao seu irmão. Estaremos juntos na quarta-feira celebrando ao Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa.